Olá pessoal, tudo bem? Olha, estamos começando o programa de hoje um pouquinho tarde, porque eu estava ajustando aqui com o entrevistado de hoje, e é claro, eu já convido você para participar do programa, você que acompanha o Futebol do Norte pela página do Futebol do Norte e também pelo canal do YouTube, aquele que está aparecendo aí na tua tela. Você já pode interagir junto comigo, eu vou aproveitar e já coloco aqui na tela o Juninho. Ô Juninho, tudo bem, Juninho? Obrigado por atender Tudo o bem, Futebol do tudo Norte bem. para que a gente possa falar a respeito de futebol, a gente possa falar, e o futebol do Norte, eu não sei se tu sabes, a gente está procurando entrevistar quem anda fora do Amazonas, seja um garoto, seja um atleta profissional, que é o teu caso, um ex-jogador, um jornalista, um árbitro, enfim, procurando trazer o máximo de realidade, né, de como esses atletas enfrentam a vida fora do Amazonas, lembrando que o Juninho não é amazonense, tá? Eu estou entrevistando o Juninho, ele é baiano, vou já dizer a cidade dele, mas é do interior da Bahia. Ele jogou aqui no futebol amazonense e o Futebol do Norte resolveu trazer algumas impressões de como esses jogadores estão enfrentando a pandemia fora do Amazonas e como o que eles podem passar de impressão e de contribuição e até mesmo a realidade para retorno às atividades. Juninho, obrigado por atender o Futebol do Norte. Me permita colocar algumas participações. O meu amigo e treinador de futebol, Olavo Ferreira Dantas. Boa tarde, meu amigo Amarildo Silva. Valeu, Olavo. O treinador Márcio Parreiras. O Márcio, se eu não me engano, está no Atlético Acreano, né, Márcio? Se não estiver no Atlético Acreano, me perdoe por eu ter confundido o clube. Márcio Parreiras, boa tarde, Amarildo Azevedo da Silva, sempre com grandes convidados. Parabéns pela live. Te prepara, Márcio, eu vou também querer te entrevistar, tá legal? O Olavo, grande Juninho, sucesso, meu amigo. E o Elvis Costa, Remo campeão da Série C da Copa Verde. O Elvis, parabéns aí pela campanha do Clube do Remo e que conseguiu acesso e que vai entrar na fase seguinte da competição. Mas, ô Juninho, o programa é para falar de ti. Gradativamente eu vou inserindo alguns comentários. Fala pra gente, rapaz. Você que jogou aqui no futebol do Amazonas, é atacante, tem 31 anos. Fala como é que estão as coisas aí na Inglaterra. Ele joga na Grécia, está terceira divisão, mas está na Inglaterra. Tua esposa é inglesa, né, ô Juninho? Isso mesmo. Primeiramente, quero agradecer a você por essa oportunidade que tem dado aos atletas que jogaram no futebol amazonense, que estão hoje fora do Brasil. Quero agradecer primeiramente. Hoje estou na Grécia porque minha esposa ela é inglesa, né? E com essa situação da Inglaterra sair da zona da Europa, nós viemos aqui para resolver questões de documentação e da minha permanência no futuro de morar na Inglaterra. Eu conversei com um jogador, ele passou pela Holanda também, mas eu acho que não foi na mesma época que você, não sei se você o conhece, é o goleiro Almeida. O Almeida está na Finlândia. Na verdade, foi vice-campeão na segunda divisão da Finlândia, está em Manaus, tem previsão de embarque agora dia 8 de fevereiro. Como é que está sendo o jogador brasileiro, no seu caso, que é de Santa Luzia, na Bahia, interior da Bahia, o jogador brasileiro, quando surge uma oportunidade para ir para a Europa, é, pesa muito qualidade de vida. Isso aí é que te chamou a atenção logo após que você jogou aqui no futebol amazonense, Juninho? Com certeza, 10 anos atrás, eu tinha vindo ao futebol grego em 2010, antes de ir para o Iranduba, que no ano seguinte eu estive no Iranduba, em 2011. Em 2010 eu estive no futebol grego, estava com 21 anos. E depois disso, eu fiquei 6 meses. Foi na época que a Grécia enfrentou uma das difíceis momentos do país, uma crise financeira muito grande. E depois disso, quando eu retornei ao Brasil, eu fui para o Iranduba. Depois de viver 6 meses aqui, você vê a diferença que é o estilo de vida. Você pode ter uma vida, mesmo com uma renda muito baixa, mas um estilo de vida muito bom. E nós não podemos ter isso no Brasil. É muito imposto,
Então, isso acaba complicando. Então, foi o que me atraiu a voltar novamente para o futebol grego. O Juninho, a propósito, o Juninho, o nome dele é Alcino, tá, gente? Mas é conhecido como Juninho no futebol, é atacante. Fez 31 anos agora, completou 31 anos agora no dia 18. Minhas felicitações, receba os cumprimentos do Futebol do Norte, as felicitações. Um comentário aqui, o Maico Silva de Araújo. Boa tarde, futebol. Boa tarde. O futebol do Acre está em decadência faz tempo. A base aqui não tem. Os clubes não fazem investimento, é o que diz o Maico. Aproveitando essa colocação, o Juninho está concluiu agora o curso da UEFA. É o nível C, Juninho? Isso, é o primeiro nível para o treinador de futebol que almeja trabalhar no profissional. Primeiro, para trabalhar na academia, hoje na Europa, você tem que ter terminado o UEFA-C. E depois, então, vai ter um processo. Você vai para a UEFA-B, UEFA-A e você chega até a UEFA Pro, é onde que esses treinadores que trabalham no nível do futebol europeu, primeira divisão, segunda divisão, você tem que ter esse curso. Eu acabei de terminar agora o primeiro nível e comecei o segundo estágio da UFC, que tem mais 2 estágios para me terminar e concluir meu curso da UFC. O Juninho, o jogador brasileiro, independente da divisão, ele, claro, ainda desperta interesse, né? Tu tivesse, não é a tua primeira experiência no futebol europeu, em particular no futebol grego. Tu vê como perspectiva e possibilidades tu continuares por aí, firmar tua carreira e para voltar ao Brasil tem que ser algo muito interessante para que É, com possa. certeza. Com Desculpa. certeza, não, com certeza, Mauro. Hoje, como minha esposa ela é inglesa, né? Ela vive na Grécia há 20 anos. Nós estamos agora a nossa vida aqui e a perspectiva de viver, construir minha vida hoje pensando na Europa. Não é fácil, só se for mesmo no futuro uma coisa muito, muito boa para voltar ao Brasil. E agora estou com 31 anos, já estou aqui quase no final de carreira, então eu tenho me programado para mim ter algo depois do futebol, porque nós brasileiros, gostamos de querer começar algo depois que termina a carreira. E minha esposa ela tem me orientado nisso. Você tem que ter algo antes de você terminar a sua carreira profissional de atleta de futebol. Então eu comecei a estudar, comecei a me preparar para esse futuro próximo. Tem aqui mais 5 anos. Se eu conseguir jogar em alto nível, se eu não conseguir jogar em alto nível até os 35, 36, já vai ser um começo de estar me preparando daqui a mais 2 anos para parar e colocar a minha cabeça somente na parte de treinador e estudar para obter minha licença de trabalho, porque aqui se precisa de licença de trabalho. E eu tenho me capacitado para isso, não somente nos cursos, mas no idioma também, porque é uma coisa muito difícil. Nós não temos essa oportunidade de estudar idiomas no Brasil. E é algo que eu passo para quem quer vir, algum atleta que quer vir para a Europa, você primeiro tem que se preparar, porque não somente parte técnica, parte física no futebol, mas você tem que, no mínimo, saber se comunicar. Se tu vai para a Espanha, tu tem que ter um básico do espanhol. Se tu vai para um país que se fala inglês, você tem que ter isso, porque senão você acaba sofrendo. Eu fiquei 1 ano sem jogar aqui na Grécia, porque não sabia falar o idioma e acabei tendo alguns problemas de documentações e graças a Deus minha esposa apareceu, foi um anjo que Deus enviou para resolver toda a situação. Mas nem todos nós temos essa sorte de ter alguém para nos ajudar. Então é o que eu passo hoje para os atletas. Eu sempre tenho conversado com alguns de Manaus, eu tenho muita amiga em Manaus, eu estava vivendo em Manaus e meu coração vive em Manaus, em Alvorada, e eu passo para eles. Eles sempre me falam, pô, tenta me ajudar para mim ir para a Europa. Falo, não, essa situação não é somente vir para a Europa. Não é somente vir para a Europa. Tu tem que estar preparado, você tem que sair daí com visto de trabalho, senão você vai acabar
chegando aqui sofrendo, porque não é fácil, só clube da primeira divisão que faz visto de trabalho. Se você não sair do Brasil com visto de trabalho, se alguém te ligar, não, vem para cá, paga a sua passagem, que aqui tem time para todo quanto é lado. Tem time, tem, mas se você não tiver documentação, você não vai poder jogar fora do Brasil. Juninho, só para nós termos um parâmetro. Olha, o Elton Tubarão. Tu conhece o Elton Tubarão? O Conheço zagueiro? Tubarão, o Tubarão, meu amigo, conheço, sim. Ele está pedindo para te voltar com o cabelo do Neymar. Rapaz, o Tubarão marido, em 2011 eu não quis falar porque é uma situação, você vai se comparar, comparação, mas aqui aí no Alvorada, em algum lugar em Manaus, no Iranduba, o pessoal sempre me chamava Neymar da Alvorada, Neymar do Iranduba, porque usava um moicano igual do Neymar, e por isso a brincadeira do Tubarão. Grande Elton Tubarão. O Elton tem uma história muito bonita. Não sei se ele ainda está com aquele micro-ônibus trabalhando, aí ralando. Olha, Goiânia, Fernando Assis, participando com a gente. Obrigado, Fernando. O Juninho jogou na quarta divisão e o clube dele conseguiu acesso para a primeira divisão. Ele até me ajudou com a pronúncia aqui do clube dele, tá? Vou só procurar aqui no celular. Deixa eu ver aqui o nome do clube. Não fala não, o Juninho. Não fala que é para mim poder falar e aí tu me corrige, tá bom? Se eu falar errado, o clube fica em Atenas. Ele se chama... Espera lá, como é que eu vou fazer? Aqui tá Charavijacos, mas não tem nada a ver com Charavijacos, que eu já errei a pronúncia. Fala aí a pronúncia correta, por favor. É complicado, o grego, as palavras são muito complicadas. O nome do novo clube que eu tô é Haraviakos. Maravilha. Haraviakos. É um pouco complicado, até para mim mesmo. Muitas das vezes, quando eu falo, eu estou perto dos jogadores, dos gregos, quando eu falo o nome do time, né? Eu estou falando com algum brasileiro, e eles sempre corrigem, né? Como se fala. Eles usam muito esse Haraviakos. Aí eu falo Haraviakos, eles falam, é Haraviakos. Tem que ter essa pronúncia. Juninho, para nós fazermos uma comparação, tá? É inevitável. Qual é a realidade da quarta divisão da Grécia ou terceira, que é a qual o seu clube conseguiu acesso? Tem como comparar com o futebol do Amazonas ou inverso? Tem como nós compararmos a quarta divisão? O que tem de semelhança? O que aí tem mais estrutura? O que aqui oferece um pouquinho mais? Se é que nós podemos comparar. Assim, questão de comparação é algo que é muito difícil você comparar o que você tem e o que você não tem. Assim, eu vejo aqui a quarta divisão, ela é um campeonato muito mais difícil para se ter o acesso. Ela são 20 equipes, só que só sobe uma equipe. Então são divididos, a quarta divisão ela é dividida na capital em Atenas em dois grupos. São dois grupos, para subir para a terceira divisão são dois grupos de 20, e cada grupo só sobe uma equipe. É um campeonato muito difícil. Então é muito complicado. Questão de estrutura, eu vejo assim, questão de estrutura, as equipes aqui, você vê as equipes de quarta divisão, que muitas das vezes tem estrutura de equipe que disputa Série C e Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, em primeiro impacto, quando você chega, você sente assim, um impacto muito grande. Você fala, essa equipe não é de quarta divisão. Tem campo, tem toda a estrutura, todo o material, tem toda a organização. Assim, agora, em termos de qualidade técnica de jogadores, com certeza, no Amazonas, no Brasil, nós temos qualidade técnica muito maiores. Só que hoje tem muita parte tática, se trabalha muito parte tática, não é porque é um time da quarta divisão ou um time da primeira, mas a parte tática ela é muito importante. E no começo, para mim, foi um pouco complicado. No começo, já tinha passado aqui, já tinha entendido como que era o sistema, como se joga, mas depois de 10 anos, algumas coisas mudou no futebol, tudo é mais complicado. Mas, assim, a parte técnica e a parte tática, eles têm, assim, um pouco de vantagem hoje
do futebol amazonense, só que hoje eu tenho visto que o futebol amazonense tem evoluído muito. Eu acompanhei o último amazonense, tenho acompanhado o Manaus na Série C, então tem evoluído muito, tem evoluído em estrutura, em termos de estrutura, tem essa evolução no futebol amazonense. Só que é muito difícil para se comparar um campeonato, um futebol do grego é um futebol mais pegado, não é mais aquele futebol espanhol que tem mais toque de bola. O futebol grego ele é muito mais competitivo, é muito mais pegado. Mas em se tratando de, como tu mencionaste, em se tratando de estrutura que as equipes têm, a quarta divisão da Grécia, o futebol amazonense nem se compara, né? O que falta para o futebol amazonense, tu considera, já que tu atuaste por aqui, seria um investimento maior, cada clube ter uma estrutura melhor para dar uma condição melhor de trabalho para os profissionais? E aí, com certeza, isso aí pelo que eu vi, nós fizemos agora o último ano que eu joguei, no futebol amazonense, no Holanda, a gente treinava em um campo de barro. Como se vai se disputar um campeonato profissional, se você joga no estádio, gramado, como estava um gramado novo, tem toda a diferença. Aí você treina no campo de barro toda semana para jogar um final de semana no gramado. As equipes que não têm toda a estrutura, como tinha o FART, que treinava no gramado, o Manaus, que treinava no gramado, algumas equipes, elas vão ter sempre vantagem. Você não vai ter condições, você não vai estar num nível físico igual às outras equipes. Primeiramente, você tem que ter uma estrutura. Qual é a estrutura? É base. Em tudo. Se você vai levantar uma casa, você tem que ter a base, tem que ter essa estrutura. O futebol também é a mesma coisa. Você tem que ter essa estrutura. Porque todo ano se faz um campeonato amazonense. Eu me considero um atleta do Amazonas, por isso que eu falo dessa forma. Você vai iniciar um campeonato, aí você pega 20 jogadores de fora do estado, acaba o campeonato, esses 20 jogadores vão embora. O que o clube vai produzir para a próxima temporada? Nada, ela não tem uma base na próxima temporada. Aí vai vir outros 20, aí não tem oportunidade para garotada, se não tem uma escolinha para ter uma estrutura, para fazer um trabalho físico, um trabalho técnico, para preparar esses jovens para o futebol profissional. Não tem isso no futebol amazonense. Se disputa o campeonato amazonense, as equipes não disputam o amazonense. Não tem atleta no juvenil, no infantil, no sub-11, sub-12. Tive uma passagem pelo São Paulo, pela categoria de base de São Paulo, no começo da minha trajetória, e pela do Internacional. Se tem uma estrutura, eles têm jogadores no profissional que não é da base, mas eles têm ali 10 jogadores, eles têm 15 que foi criado na sua equipe de base. Agora, o futebol amazonense, a gente não tem isso. Se precisa ter uma estrutura, se precisa ter um investimento, certo que não é fácil falar, os clubes têm que fazer isso. Tem que ter investimento. O governo ele tem que ajudar a desenvolver o esporte no estado do Amazonas. Júnior, me tira uma dúvida. Na Grécia, onde tu vem jogando, todos são grama sintética? Perdão, todos são grama natural ou vocês também atuam em grama sintética? Tem muito gramado sintético, né? A terceira divisão e a segunda divisão e a primeira só joga em gramados, a segunda também, a terceira algumas equipes têm gramado, outras equipes têm sintético, é um sintético, mas é um sintético muito bom também, né? Porque também pelo clima e pela manutenção muito cara para se manter um gramado. No nossa equipe mesmo, são dois times que jogam nesse estádio. Nós jogamos no mesmo estádio, são duas equipes por estádio. O governo ele dá o estádio e muitas das vezes tem 3, 4 equipes naquele estádio. Mas quem faz a manutenção do estado, dos estádios é a prefeitura, porque os clubes não têm tantas condições como os times da primeira divisão de manter essa estrutura. Então, a prefeitura local ela ajuda a manter, fazer toda a manutenção do estádio,
toda a manutenção de equipamento que se precisa. Então, essa é um pouco da diferença. Todas as equipes, a prefeitura, elas ajudam, elas não dão financeiramente, mas elas ajudam a manutenção da área de trabalho. Ô Juninho, tu deve estar acompanhando as notícias a respeito da pandemia aqui no Brasil, e claro, aqui em Manaus isso tem sido propagado por todo mundo. Como é que essas notícias estão chegando aí? Tu tem conhecimento? E na Grécia, como tem sido a postura do governo grego envolvendo o futebol grego? Existe uma. Quais são as ações preventivas? O que tu percebesse que tu pode compartilhar conosco? E agora na Inglaterra, a sistemática de luta contra o coronavírus é semelhante ou é mais rígida do que na Grécia? Você estando agora na Inglaterra. É assim, as notícias de Manaus, elas são assim, pega assim de muita tristeza, né? De muita tristeza, porque eu vejo que nós temos um estado muito rico do Amazonas. Manaus é um estado muito rico, não poderia estar passando, muitas das vezes, por essa vergonha que tem sido as imagens que são mostradas no mundo. É muito vergonhoso, porque eu me sinto um amazonense, como eu falei, tenho uma parte do meu coração em Manaus. É muito triste você ver toda essa situação, esse caos. Lógico que também a população tem que respeitar o que é feito para ter para ajudar um pouco a conter esse vírus, esse momento tão difícil que é. Na Grécia, no começo, assim, quando tiveram os primeiros casos na Europa, que a Itália ela é muito próxima da Grécia, então a primeira coisa que o governo fez foi fechar toda a área, todo o território grego. Ninguém poderia trafegar, ninguém poderia por voo ou pelo mar, ninguém. Então foi contido um pouco, até hoje ainda tem casos, 300 casos por dia, mas o controle foi muito grande no primeiro lockdown. Eles fecharam tudo, então foi bem controlado. Depois abriram e depois começaram a ter novamente os casos. Então hoje, para você sair, fazer algo, você envia uma mensagem para o sistema do governo. Ela é uma mensagem de um número de 1 a 7. Se você vai no supermercado, você manda o número 1. Se você vai na farmácia, número 2. Se você vai no banco pagar alguma conta, é número 3. Então tem tudo. Tem número para você ir para fazer exercício, você tem aquele período, aquele horário. Não é você vai fazer exercício de duração de 3 horas, 2 horas. Não. Se a polícia te parar, ela vai olhar, pedir a mensagem, ver seu celular com a mensagem, que hora você enviou a mensagem, aonde que você tem que estar no território muito próximo da sua casa. Então, esse é o controle na Grécia. Agora que eles estão retomando novamente, abrir o comércio, ontem começaram a abrir o comércio, mas mesmo assim não mudou a postura. Você tem que enviar mensagem e agora eles deram 2 horas. Se você vai passear, comprar alguma coisa, é 2 horas. Você tem que enviar mensagem. Nessas 2 horas você tem que estar na sua casa. Se você não tiver, você paga a multa. E aqui você paga, não tem essa de botou e não pagou. Você é multado, você tem que pagar a multa. E você tem que usar máscara. Depois que você coloca o pé fora da sua casa, você tem que usar máscara em todo lugar, na rua, em todo lugar. Então, eles têm controlado muito bem o vírus. Tem casos, tem 300, 200 e poucos casos por dia, mas o controle tem sido muito, muito correto. E a população também, ela acaba respeitando. É um momento muito difícil para todos. Não é um momento que é fácil para quem está no poder, quem está governando, não é fácil para colocar essas normas, mas aqui as pessoas ela buscam respeitar no todo. Em questão, a Inglaterra,
um país demorou já um pouco mais para fechar as fronteiras. Então, hoje está uma situação muito grave. Os hospitais estão lotados e estão tendo morte diariamente, mais de 1.000 pessoas morrendo por dia, então está tendo muito caso. Até porque antes do Natal, eles acabaram abrindo antes do Natal o comércio para as pessoas poderem ter esse momento que eles são muito, no Natal, eles são muito, tem essa festa, esse momento muito fantástico que eles fazem aqui, as casas, eles enfeitam, é muito família no Natal, mas acabou que não foi uma decisão, pode ser correta pelo governo, mas eles pensaram na população e porque as pessoas sempre reclamam, né, por esse momento, queria ter esse momento, mas foi um momento que deixou muito difícil agora os hospitais aqui na Inglaterra. Juninho, é amanhã que você deve receber, na verdade, é amanhã que a Federação Grega deve se pronunciar sobre o início da competição. Comenta isso com a gente, porque tu, por estar na Inglaterra, tu está guardando uma posição do teu clube para retornar à Grécia, né? A tua previsão é agora dia 30. Me corrija se eu estiver enganado, né? Tem que voltar dia 30 e a federação se posicionar sobre o início da competição, ou retomada, porque a primeira divisão foi a primeira divisão que parou na Grécia. Volta agora dia 31, né? Dia 31 estou voltando para a Grécia, acabei resolvendo toda a situação que era para resolver aqui. Era uma situação que era para resolver em um mês, foi conversado, conversei com o clube que eu ia passar um mês para resolver, mas porque pela situação que foi, acabou o campeonato também não voltando e eu precisava permanecer mais tempo aqui para resolver toda essa situação. Amanhã a federação vai dar uma nota se o campeonato vai voltar agora, se vamos poder voltar aos treinos aos poucos para depois retomar todo o grupo junto e se vamos começar o campeonato. É umas coisas, é muito triste a gente que vive do futebol, a gente que ama fazer isso, tem sido muito difícil. A gente temos nosso grupo de atletas, tem grupo de outros times também, que somos todo mundo muito junto aqui na Grécia, né? Conversamos sobre essa situação. E amanhã a Federação Grega vai se pronunciar sobre a volta do. A questão é que a primeira divisão ela não parou o campeonato. Ela até não parou o campeonato pela questão da Europa League e pela questão da Champions League, porque o Olympiacos estava disputando a Champions League. O AEK e o PAOK estavam disputando os playoffs da Champions League e foi para a Europa League. Então, a primeira divisão ela não poderia parar pela questão da Europa. Clubes disputando os campeonatos europeus, então eles não pararam, né? Mas a segunda divisão voltou agora, final de semana, né? Porque eles fazem primeira divisão, que eles se chama Superliga, aí segunda divisão, Superliga 2, aí tem mais uma, que é a Futebol Liga, e tem a terceira divisão, na qual eu estou disputando o campeonato. Então, a decisão está para duas categorias, e as categorias mais abaixo, a quarta divisão, a quinta e a sexta divisão. Será essa decisão tomada amanhã pela Federação Grega. Então, estamos aguardando com muita expectativa, esperamos que possamos voltar aos treinos e possamos voltar a competir, porque paramos o campeonato com 3 rodadas, ele estava assim, num momento muito bom, fizemos 3 jogos, 2 vitórias, perdemos o jogo para um time que estava na primeira divisão, que caiu agora para terceiro, Panhones. Porque você sabe que aqui, quando não se paga o salário, a FIFA ela pune as equipes. Né? Esse time caiu da terceira divisão ou da primeira para a terceira divisão em um ano. Tem isso aí, Juninho? Por exemplo, atrasou o salário, algo que aqui no Brasil jogador vive, é comum, né? Atrasou o salário, ou melhor dizendo, não cumpriu, não honrou o salário, cai de divisão. Isso, aqui eles não honrou o contrato que foi afirmado com os atletas, porque assim, todos os atletas, quando se chega em 3 meses, eles têm que assinar um documento, esse documento que vai para a FIFA,
que o clube pagou o salário, todos os atletas têm que assinar para enviar esse documento para a federação enviar para a FIFA e o clube está em ordem com os atletas. Se chega no final da temporada, os atletas não assinaram o que receberam, tem a punição, e o clube foi punido agora, é um clube histórico, um clube que chegou à Champions League, chegou à UEFA, jogou a UEFA, um clube com muita história na Grécia, um clube que revela muitos jogadores para o futebol grego. Tem uma categoria de base muito fantástica, revela muitos jogadores, e agora eles disputaram no passado a primeira divisão, muitos anos na primeira, e caiu para a terceira divisão. Aí esse ano eles jogam a terceira divisão e não pode ter o acesso. Eles não podem subir. Foi 2 anos de punição. Primeiro eles têm que disputar, agora estão disputando nosso grupo, a terceira, e no próximo ano eles podem montar um time para subir para a segunda divisão. Então eles são punidos, se não pagam, eles são punidos, e cai de divisão. Não tem negócio de ir para a justiça, para ver, não. É diretamente e é baixado direto para a terceira divisão. Tu atribui isso aos jogadores, à associação que é forte, ou o que faz que ocorra esse respeito por honrar o compromisso com o elenco e não deixar tão à vontade como é aqui no Brasil, a gente sabe disso, os jogadores aqui sofrem muito, né? O que tu pode contribuir com informação do futebol da Grécia que chega a essas divisões? São quantas divisões aí, Juninho? Falasse até a sexta, são quantas? Assim, o campeonato, a primeira divisão, ele está em 16, 18 equipes na primeira divisão. Segunda divisão também está nesse 16, tem ano que eles fazem 14. Eles mudam muito também a estrutura do campeonato. Aí você vai para a terceira divisão elas são 10 grupos. 10 grupos de 12 equipes, 12, 13, 14 equipes, dependendo da região. Eles fazem ela regionalizada, a terceira. Alguns times jogam na parte que é próximo das ilhas, outros times que é mais no interior. Nossa equipe, porque é na capital, jogamos mais próximo da capital, as equipes da capital. Então, são 10 grupos, é um campeonato muito, muito, muito difícil. Em 10 grupos, só o primeiro, muitas das vezes fala o primeiro, dependendo da região, o segundo classifica para disputar os playoffs, para subir somente 4 equipes. Então, um campeonato muito disputado. Aí a quarta divisão, ela já é do mesmo jeito, ela é regionalizada. Na capital são 2 grupos. Aí vão para os grupos do interior, que são 1 grupo, 2 grupos. Então, são muitas equipes. Então, ela vai ter dois grupos em Atenas, mas tem mais 8, 10 grupos fora da capital. E assim também vai para a quinta divisão, para a sexta divisão, é do mesmo jeito, né? São muitas equipes, eles são divididas em grupos, 10 grupos, mas só sobe, muitas das vezes, 2 equipes, 1 equipe de cada grupo. Então, é um campeonato muito difícil, muito complicado para obter sucesso. E com relação ao que te perguntei, essa fiscalização, a que você atribui que seja aos jogadores que têm seus grupos fortes, associação, algo nesse sentido, a que você atribui essa fiscalização que respeita quem tem que honrar o compromisso, no caso, o clube? Assim, essa é porque assim, faz parte do grupo da FIFA, né? O campeonato que eles têm que todo vai para a federação, todo o processo de pagamento para a federação e a federação envia para a FIFA, porque os atletas são todos atletas que estão na Europa, então os grupos eles são todos filiados à FIFA, todas as equipes são filiadas à FIFA. Então a punição não vem da federação, somente da federação grega, vem de lá de cima, vem da FIFA. Então eles têm que o que é decidido lá é acatado pela federação. Não é porque temos um grupo forte de atletas ou pelas equipes, pela federação, mas porque a FIFA ela acaba punindo as equipes. Juninho, nós estamos aí com mais de meia hora de bate-papo. Eu quero agradecer a tua atenção. Que horas é agora em Londres, na Inglaterra? Onde tu estás na Inglaterra?
Eu estou em Londres, que quero agradecer pela oportunidade. Agora são 4 horas e 43 minutos, né? Se fosse na Grécia já seria já quase 7 horas da noite, são 2 horas de diferença, né? E graças a Deus eu quero agradecer primeiramente a você pela oportunidade de participar do programa e também quero deixar algo aqui, uma mensagem, como eu tinha falado no começo, para aqueles atletas que sonham em vir para a Europa, que você possa capacitar não somente na olhar a parte de futebol, parte tática, parte física, mas que você possa estudar um pouco o idioma, o inglês principalmente, porque para onde você vai se fala inglês, e você pode ter mais sucesso, você pode entender mais o que representa estar fora do país, para ter uma boa comunicação, para você poder resolver suas coisas, porque não é fácil você confiar em pessoas que você não conhece. Tem que ter. Quais são os cuidados que tu recomenda para quem quer sair do Brasil e arriscar a carreira, ou até mesmo quando recebe uma proposta é procurado para ir para a Europa? Assim, marido, eu falo que eu sempre converso com os amigos, aqueles que sonham, aqueles que querem estar, ainda estão jogando futebol, que querem vir para cá. Eu falo, se você, eu tive, graças a Deus, tive sorte das coisas acontecerem. Porque eu vim sem um visto de trabalho, porque tá, a pessoa que eu conheci em 2011, em 2010, foi a pessoa que me trouxe para cá. Só que assim, sem poder falar o idioma, muito complicado, acabamos que a situação de documentação não foi resolvida e o clube que estava pagando tudo, toda a despesa, alimentação, casa, chegou num momento que eles falaram não dá mais. Eu fiz isso, eu falei com o empresário que tinha que ser dessa forma e dessa forma. Agora não foi resolvido, eles lavaram a mão deles e falaram, ó, a partir de hoje o clube já não faz mais a despesa de vocês. Mas graças a Deus que o treinador aqui acabou ajudando a gente também, nos levou para outro clube para tentar nos ajudar. Mas só foi resolvida a situação mesmo porque eu conheci minha esposa, acabei me casando, acabei obtendo a permanência do país, permanência de trabalho. Mas se você não sair, se vier uma proposta, ó, tem uma coisa aqui, um time aqui para você, você precisa pagar sua passagem para isso, não arrisque, porque pode ser que não seja algo correto. O certo é você sair do Brasil com visto de trabalho. Se o clube quer, o clube vai fazer o visto de trabalho. Você sai daí já com visto de trabalho, já com visto de trabalho tudo assinado para quanto tempo você vai vir para o clube, para 3 anos, 2 anos, vai vir tudo corretamente. Mas para arriscar, eu falo, não é muito fácil. Não é muito fácil você arriscar, você acabar muitas das vezes. Sei que as pessoas no Brasil são top, elas ajudam. Se você faz uma rifa, se você fala para onde tu quer ir jogar futebol, as pessoas elas ajudam. O que aconteceu comigo, eu sei disso. As pessoas fazem esforço, muitas vezes ela não tem não tem muito, mas ela tira ali 50, 100 reais, ela te ajuda. Porque eu passei por isso, muitas pessoas me ajudaram em Manaus, eu sou muito grato por isso, mas se não for o certo, eu falo para vocês, não é muito bom arriscar porque muitas das vezes não tem uma volta, né, para isso, não tem um retorno. Juninho, quer deixar uma mensagem para o. Esse programa, lembrando, vai ficar no Facebook, eu vou disponibilizar também no canal do YouTube que eu tenho. Eu quero agradecer a tua atenção, quero deixar uma mensagem. Desde já o Futebol do Norte agradece a tua atenção, te deseja sorte na tua sequência como atleta de futebol na Grécia e, consequentemente, nos primeiros passos que tu já está dando ao se preparar para a carreira como treinador de futebol, Juninho. Eu agradeço, muito obrigado pela participação. Quero deixar aqui, peço que as pessoas venham seguir aí o canal do Futebol do Norte, porque é algo que tem levado um conhecimento, tem levado novas histórias dos atletas que têm fora do Brasil, que têm vivido aí também no futebol brasileiro.
que as pessoas possam seguir, que possam compartilhar, que é algo muito bom, é uma resenha muito, muito legal, para as pessoas entenderem também um pouco da cultura, como é viver fora do país. E eu quero mandar também um abraço para o pessoal aí do Alvorada, que é o meu bairro, é um lugar que eu gosto muito das pessoas. Tem uma família que é do meu coração, que vive lá. Quero mandar um abraço para todos e um abraço também para esse povo do Amazonas, que eu tenho visto aí, que tem feito coisas maravilhosas para ajudar o próximo nos hospitais. Isso aí é algo que me deixa muito feliz de ver as pessoas se arriscando nesse momento tão difícil para ajudar o próximo. Obrigado, Juninho. Um abraço. Obrigado, um abraço. Valeu. Olha, conversamos com o Juninho, um baiano que jogou aqui no futebol amazonense e que hoje joga no futebol grego, estava na 4ª divisão, subiu para a 3ª divisão, está na Inglaterra, a esposa dele é inglesa. Ele concluiu o nível C do curso para treinador da UEFA e a gente deseja muita sorte para o Juninho, muita sorte mesmo. A propósito, o alinhamento da entrevista do Juninho foi o seguinte: o Juninho assiste as lives do Futebol do Norte, deixa sempre sua mensagem. Numa dessas lives, ele mencionou que jogava na Grécia. E aí, claro, nós nos interessamos, entramos em contato com ele, ele topou, agendamos para hoje, quinta-feira. Coincidiu com o horário da live do Futebol do Norte, mas quem assiste os programas já percebeu que eu faço e realizo entrevistas 7 da noite, 3 horas da tarde, 2 da tarde, sábado, domingo, que é uma janela que nós criamos no Futebol do Norte para que possa respeitar os compromissos do entrevistado e dar para você, ou permitir que você, que é internauta e que acompanha o nosso programa, poder acompanhar e interagir. Claro que depois o programa fica disponível no facebook.com/Futebol do Norte, esse endereço que aparece aí na tua tela, e também eu quero te convidar para rever essa mesma entrevista e outras que nós já realizamos no canal do YouTube, que eu também disponibilizo para vocês. O canal do YouTube que está aparecendo aí na tua tela, tá bom? Olha, muito obrigado pela audiência. Um beijão no coração. Vamos se cuidar, que coisa aqui em Manaus não tá fácil. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência. Valeu.